hoje com 66% da sala presente. Seguinte, até agora nós estudamos interação eletrostática, interação entre cargas elétricas que estão em repouso em relação a um determinado referencial inercial, consequentemente elas estão em repouso entre si. Nós vimos que uma opção que a gente tem para calcular, para medir essa interação, é através de um negócio chamado campo elétrico. Eu escolho uma carga pontual, que essa carga, ela é a carga que vai receber a força elétrica. Então eu entendo que a outra carga ou outro conjunto de cargas causa uma distorção no espaço, que essa carga pontual será capaz de perceber essa distorção. Tudo bem? Tá? E aí a gente faz da seguinte forma: a força elétrica sentida por uma carga pontual colocada em uma determinada posição R em relação ao referencial inercial é igual ao produto dessa carga pela distorção no espaço causado pelas outras cargas. Tudo bem? Tá? Desde que eu não posso... essa carga não tem intensidade suficiente para modificar o próprio espaço, porque a própria existência dela já modifica o espaço. Tudo bem? Essa carga seria uma espécie de medidor do campo elétrico. Tá? E aí a pergunta é, tá bom, mas como é que eu calcularia esse campo elétrico? Olha só, depois eu tenho que assistir essa aula que eu já acabei de pensar, porque toda prova que eu vou fazer, quando eu fazer em casa, eu tenho que inventar, né? Então pensei num exercício bom para colocar na prova de vocês agora. Porque essa daqui te dá interação entre quem e quem? Uma carga pontual colocada em um campo elétrico. Mas esse campo elétrico pode ter sido gerado por uma distribuição contínua de cargas. Como é que eu calcularia a força elétrica entre duas distribuições contínuas de carga? Se é que essa pergunta faz sentido. Certo? Se é que essa pergunta faz sentido. Tá ok? Vamos lá. Então, o nosso problema para uma carga pontual seria calcular o campo elétrico. Tá? Então, todos os problemas que a gente teve até agora, eles se referem ao cálculo do campo elétrico. E o cálculo do campo elétrico nada mais é que a aplicação da lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? De novo, a lei de Coulomb, ela nos trata de interação entre cargas pontuais. Tá? O que ela diz? Que a força elétrica entre duas cargas pontuais, ela cai com o inverso do quadrado da distância e ela está ao longo da linha que une as duas cargas. Tá certo? O campo elétrico será calculado considerando essa outra carga pontual. Tudo bem? Então a gente viu que o campo elétrico ele era K vezes essa nova carga, essa carga que está distorcendo o campo, certo? Dividido por R quadrado, só relembrando, módulo de R menos R' ao quadrado. Eu adoraria pôr ali ao quadrado, mas eu precisaria colocar que ela está na direção da linha que une as duas. Então eu preciso colocar na direção do versor R menos R', mas a hora que eu coloco o versor, eu altero e aqui fica ao cubo. O que está faltando? O fato de isso ser para uma carga pontual. Então está aqui a carga. Essa integral depende da maneira com qual essa carga está distribuída. Pode ser uma integral de linha, pode ser uma integral de superfície, pode ser uma integral de volume. Certo? E aí, até agora, nas aulas anteriores, o que eu fiz? Eu estipulei, eu mostrei alguns métodos de cálculo disso. Nós calculamos para problemas muito simples, tá? Bom, muito simples não, né? Porque eu fiz o cálculo da esfera,
da casca esférica, da esfera. Fiz do plano infinito. Fiz para um plano infinito. Fiz para um fio infinito. Um fio muito longo. Fiz, tem lá no material. Então eu fiz para esses casos. E mesmo para esses casos que, acreditem ou não, são simples, por que eu digo que eles são simples? Porque a maneira com a qual a carga estava distribuída era simétrica. Ou ela estava distribuída ao longo de uma superfície esférica. Então, cara, que coisa mais simétrica a simetria esférica? Um anel, um disco, um fio. Então, eu só peguei sistemas em que existia uma determinada simetria. E mesmo assim, houveram momentos que foram cálculos enfadonhos. Daqui para frente no curso, qual que é o nosso processo? Nós vamos trabalhar, nós vamos utilizar da matemática, não vai aparecer mais nada de novo. Aqui está a integral, me garante que é o princípio da superposição. Aqui dentro está a lei de Coulomb. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar do conhecimento matemático, de algumas ferramentas matemáticas, para fazer o quê? Para simplificar a obtenção do campo elétrico. Em um primeiro momento, eu vou falar assim, cara, será que eu não posso extrapolar essas simetrias que o campo elétrico apresenta? Eu não posso utilizar alguma ferramenta matemática que abuse, que aproveite do fato do campo elétrico apresentar uma determinada simetria? Então, é isso que eu vou começar fazendo. Porém, o que eu falei agora, Mariana? Acabei de falar que nós precisamos buscar elementos matemáticos para simplificar isso aqui. Certo? Uma vez que eu calculei o campo, é facinho eu calcular a força elétrica. Certo ou errado? Questão número 1 da prova. Olha a questão... Não, e olha que questão boa. Uma vez que eu calculei o campo elétrico, é extremamente simples calcular a força elétrica sobre um corpo eletrizado. Não. Opa! É extremamente simples eu calcular a força elétrica não sobre um corpo eletrizado, sobre uma carga de prova. Essa equação que ela diz isso. Ó, é extremamente simples eu calcular sobre uma carga pontual com intensidade pequena o suficiente para não interferir no próprio campo. Eu calculo um determinado campo elétrico. Está aqui o campo elétrico, está calculado. Eu trago um negócio desse, coloco e pergunto, qual que é a força que isso aqui está recebendo? Entendido? Então já vi que calcular só o campo elétrico não vai servir. Tudo bem? Estou pensando como é que eu faria aqui ainda. Depois eu vou pensar, vou montar um exercício legal com isso. Tudo bem? Estou falando sério, vou montar mesmo um exercício legal. Por exemplo, qual a força? Uma está fácil. Eu tenho duas cascas esféricas. Qual a força que uma troca pela outra? Como é que é o campo de uma casca esférica? É como se toda a carga estivesse onde? Na origem. Como é que é o campo da outra? Então, como é que vai ser a força elétrica trocada entre elas? A resultante elétrica. Certo? Bom, então vamos lá então. Então vamos começar. Então, para eu poder começar, nós vamos falar de um conceito matemático chamado fluxo. Tá? Quando a gente fala em fluxo, a primeira coisa que lembra é fluido. Todo eletromagnetismo ele é construído com a linguagem de fluido porque se acreditava que a carga elétrica era um fluido que escoava dos corpos mais eletrizados para os campos menos eletrizados. Só que aí é um momento que as nossas percepções cotidianas elas tendem a atrapalhar um pouco a hora que eu vou para a matemática. Porque quando eu falo de percepção cotidiana, quando eu falo de fluxo, o que você pensa? Fluxo do quê? Fluxo de água. Tudo bem? Fluxo de água, fluxo de um fluido, fluxo de um líquido, tá certo? Só que na realidade, quer dizer, isso não está tão errado, mas na realidade o que a gente precisa falar é no fluxo de um campo, matematicamente o que interessa
é o fluxo de um campo vetorial. Mais para frente eu vou, por enquanto a noção que vocês têm de campo vetorial já está ótima, mais para frente eu vou caracterizar ele matematicamente de forma mais precisa. Tá? Só que eu também ainda posso utilizar da percepção que eu tenho de fluxo de água. Não tem problema nenhum. Ok? Eu posso imaginar, por exemplo, eu tenho aqui uma superfície, desenhei essa superfície aberta, já eu quero que vocês... Olha que legal, o azul. Esses dias aqui é o que eu já falei, né? Eles são igual os rios do Chaves, igual o suco do Chaves. Tem o que é azul, o que parece azul, e o que apresenta a cor azul. Olha só. Por que eu desenhei essa superfície aqui? Ó, aberta. Porque eu vou querer calcular o fluxo de água através dessa superfície. Se a superfície fosse fechada, como é que seria o fluxo de água? Olha, usando termos cotidianos. Como é que seria o fluxo de água através da superfície fechada? Isso, seria a quantidade de água que sai. Só que para a água só sair dessa superfície fechada, o que é preciso ter dentro dessa superfície fechada? Alguma coisa que está produzindo água. Entendeu? Então, assim, eu vou considerar a superfície aberta, porque aí eu não preciso considerar que dentro da superfície, eu posso considerar que alguma coisa está aqui, tem uma mangueira, por exemplo, que está mandando água, e eu estou medindo o fluxo através dessa superfície. Tudo bem? Mas, na realidade, o que a gente calcula não é o fluxo da água, é o fluxo do vetor velocidade de água. Porque, para estar fluindo, cada ponto da água tem que estar se movendo. Aí a ideia de campo vetorial. O que é um campo vetorial? Ele é uma função que, para cada ponto do espaço, associa um vetor. Ok? Aqui, cada ponto do espaço, estou associando um vetor velocidade. E aí é isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Eu vou tentar calcular o fluxo disso, só que, tá vendo que tem um monte de vetor, muito variável? Eu vou pegar só um pedacinho. Vou pegar só um pedacinho, mas um pedacinho bem pequenininho aqui, ó. E vou dar um zoom. Olha como é que ficou bonitinho esse meu pedacinho, ó. Ó, esse meu pedacinho, ele ficou assim. Eu peguei ele pequenininho o suficiente para ele parecer um cilindrinho. Só que o meu cilindrinho ali tá muito bonito. Muito bonito. Quem que garante que ele vai estar assim? Eu peguei ele na parte meio tortinha, né? O meu cilindrinho vai estar assim, ó. Ok? Então tem água fluindo. Tá? Ó, esse pedacinho é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que eu vou fazer uma aproximação. Que aproximação que eu vou fazer? Eu vou fazer a aproximação que esse pedacinho, ele é pequenininho o suficiente para eu considerar que naquele pequeno trecho, o vetor e velocidade são todos constantes. Tudo bem? Então, nesse trecho aqui, todos os vetores e velocidades estão aqui, ó. Para cá. Tá? Eu vou chamar esse vetor velocidade V com índice I, porque eu vou ter que somar todos os vetores velocidades ali. Tá acompanhando? Mariana, se pelo amor de Deus não entendeu, pergunta. Você tem, porque assim, você tem uma dificuldade de abstração dessas coisas, não tem problema você perguntar. Tudo bem? Não quero ter que abrir eletromag semestre que vem de novo só para você. Certo? Então, ele vai vazar dali. Cara, eu ainda vou dar uma melhorada nesse desenho. Porque assim, ó, eu tô virando um desenhista tão bom que vocês estão tendo a percepção tridimensional desse desenho? Parece uma mangueira, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para uma visão bidimensional, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho que parar com essa de fazer as coisas de maneira tão perfeita, né? Ah, não consigo. Parece que esse cara que vai fazer entrevista, né? Espera aí.
cara vai fazer entrevista e o entrevistador pergunta, fala um defeito seu. Meu defeito é que eu gosto das coisas muito certas. Meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Tipo. Meu defeito é trabalhar demais. Meu defeito é me doar demais para a empresa. Meu defeito é achar que o senhor é um chefe muito bom. Deixa eu ver, eu fiz certo com a mesma inclinação? Parece que sim. Tá? Fiz com a mesma inclinação de forma proposital. Tá? Na realidade, eu não precisava ter feito tudo isso. O que acontece? A água está fluindo, né? Como é que eu vou calcular? Já que eu falei que o fluxo não é de água, só que eu ainda estou usando a percepção intuitiva de vocês. Já que o fluxo é de água, como é que eu me fala a maneira prática que você teria de calcular o fluxo de água através de uma mangueira? Pega a área? Tá, então vou mudar. Me fala a maneira prática que a sua mãe calcularia o fluxo de água através de uma mangueira. Perfeito. Pega a mangueira, coloca, fluxo tem a ver com tempo, mede lá 2 minutos, tira, vê quanto de água tem no balde. Ela não vai falar fluxo, ela vai falar vazão, né? Porque ela vai falar o volume por segundo. Mas você que já sabe que, por exemplo, deu 2 litros por segundo, você converte 2 litros, são 2 quilogramas, 2 quilogramas por segundo. Tudo bem? Quanto de massa está passando ali. Então tá bom. Então vou tentar seguir a mesma ideia que a sua mãe teria. Certo? O que a sua mãe faria? Vamos ver o que a sua mãe faria. Ela faria isso aqui, ó. Aqui está o vetor velocidade. Ele esperaria um tempo ΔT. Você concorda comigo que após um tempo ΔT, eu estou considerando que todos os vetores velocidades aqui são iguais. Você concorda comigo que após um tempo ΔT, qualquer ponto ele vai deslocar o mesmo tanto? Então, após um tempo ΔT, a gotícula d'água que estava aqui, ela veio parar aqui, ó, andou 1, 2, 3 quadradinhos. A gotícula de água que estava aqui também vai dar 1, 2, 3 quadradinhos. Portanto, após um tempo ΔT, isso daqui, ó, por isso que eu não sei porque que eu desenhei tudo aquilo. Eu vou até tentar em outra... Eu ia falar que é outra cor, mas... É quase a mesma cor. Não, eu faz um tempão que eu estou para comprar e eu esqueço. Vou pegá-los lá. Certo? Concorda comigo? Então, se eu quiser, eu tenho que fazer o quê? Calcular esse volume que tem aqui. Só que esse volume que tem aqui, ó, vou até apagar esse para já não confundir. Eu tenho que calcular aquele volume. Como é que eu calculo o volume? Área da base vezes a altura. Para eu fazer a área da base vezes a altura, a área seria essa aqui. A área de secção transversal. A altura não está podendo porque a área da base e a altura, elas têm que ser perpendiculares entre si. E aqui, se isso aqui é a área da base, isso aqui não pode ser a altura. De acordo? Então, olha o que eu vou fazer. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, eu posso cortar aqui, ó. Tá vendo que aquele pedaço ali, Mariana, ele encaixa perfeitamente aqui? E aí ficaria isso daqui. Eu vou melhorar o desenho, tá? Não, retângulo. Não. Eu tirei esse pedaço e encaixei. Tá certo? Vou ampliar esse desenho. Ó, minha didática, nota 11. Ó, vou colocar assim, ó. Isso daqui. 1, 2. 1, 2. Tá. Isso daqui é o que ele encheu. Certo? Só que eu não vou calcular por aqui. O que eu vou fazer?
eu vou cortar esse pedaço e vou encaixar ele aqui. Tudo bem? E aí, o que eu vou calcular? A área da base, só que a área da base agora passa a ser isso daqui, e a altura passa a ser tudo isso. Percebe o seguinte, percebe que a altura não mudou? Antigamente a altura era isso, né? Agora a altura é isso. Não mudou. O que mudou? A área da base. Que a área da base antes estava inclinada. Ô, gente, vamos puxar um pouquinho para a realidade. O fluxo de água muda dependendo do jeito que você corta a mangueira. Se a mangueira estiver cortada, chanfrada, ou se ela estiver reta, muda o fluxo de água. É isso que isso aqui está mostrando. Tudo bem? De qualquer modo, eu tinha essa área aqui, ó, que é o ΔS com índice I. Essa área, estou usando o nome chanfrada. Tudo bem? Essa área chanfrada. Só que eu vou ter que usar essa arinha aqui. Ah, tudo bem. Tudo bem, porque eu posso chamar esse ângulo aqui de θ e posso dizer que essa arinha aqui é a projeção dessa área ao longo do ângulo θ. Conseguem ver? Portanto, essa arinha aqui que vai entrar na conta, que será a minha área da base, ela é o ΔS com índice I vezes o cosseno de θ. Acompanhou? Área da base. E a altura? A altura eu tenho que pensar. A altura é tudo isso, né? A altura não é tudo isso? A altura, como é que foi obtida a altura mesmo? A altura é o tanto que a água tinha andado, né? E quanto que a água anda no intervalo de tempo ΔT? Módulo da velocidade vezes o tempo. De acordo? De acordo, Mariana? Então, essa altura aqui, ó, é módulo de V vezes ΔT. Acompanhou? Portanto, se eu quiser, presta atenção, portanto, se eu quiser calcular a quantidade de massa que atravessou aquilo ali, pelo menos esse espaço pequenininho, ela é aproximadamente, como é que se calcula a massa? Densidade vezes volume. Então vai ser a densidade, talvez pode ser a água, vezes o volume. Como é que eu vou calcular o volume? Área da base vezes a altura. Vou colocar numa ordem aqui, ó. Aqui já está a altura. Ok? Quem que está faltando para a altura? ΔT eu posso passar dividindo? Porque aqui já vem fluxo, tá vendo? Não está indo por ΔT. Então, se do lado de cá tem fluxo, o que está do lado de lá também vai ser fluxo. Tudo bem? Então já foi a altura, né? Está faltando a área da base. Quem que é a área da base? ΔSI cosseno θ. Agora vem um negócio que eu espero, que a hora que eu acabar de falar isso, que a cabecinha de vocês... A densidade é sempre positiva, não é? Não é sempre positiva? Já que a densidade é sempre positiva, ao invés de eu colocar módulo da velocidade, eu posso colocar módulo, muda alguma coisa? Módulo, densidade vezes, muda alguma coisa? Não. ΔS também é sempre positivo, né? ΔS não é sempre positivo? Então eu também posso colocar dentro do módulo.
Aí, por que você está querendo colocar dentro do módulo, professor? Porque aquilo ali me lembra alguma coisa. Módulo de algo, cosseno θ. Módulo de algo, cosseno θ. O que isso te lembra? O que é? O que é calculado como módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles? Tá feio, hein? Tá bem feio. Produto escalar. Só que tem um detalhe. O produto escalar é um produto entre vetores. O produto escalar é um produto entre vetores. Do lado de cá eu até tenho um vetor, que é o vetor densidade de velocidades, pode ser, eu posso chamar ele, porque a densidade vezes velocidade ainda é um vetor. Só que o ΔS não é o vetor. E tem mais um problema. Produto escalar entre dois vetores é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo formado entre eles. Então, para isso daqui se transformar em um produto escalar, isso daqui tem que ser o cosseno do ângulo formado entre o vetor velocidade e um possível vetor área. Portanto, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar definir um vetor área. Quanto vai ser o módulo desse vetor? Não. Quanto que ele vai ser? O módulo do vetor área. Porque, um vetor tem três coisas. Tem módulo, direção e sentido. Parece que não faz o mínimo sentido eu definir um módulo, ou eu definir um vetor área. Para que eu estou querendo definir um vetor área? Para que isso daqui se transforme em um produto escalar. É para isso que eu estou querendo definir. Tá? Então, se eu vou querer definir um vetor área, eu tenho que definir o módulo, a direção e o sentido. Eu estou pedindo qual vai ser o módulo do vetor área. Tem que ser a própria medida da área, caralho. Porque não é o que está aqui. Eu acho que a pergunta é tão óbvia, eu não sei. Eu achei por isso. Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso mesmo. O módulo do vetor área tem que ser a própria, porque tem que equivaler com isso daqui. Só que qual deve ser a direção do vetor área? Não. Porque quem é que vai estabelecer a direção? Porque eu quero que isso aqui seja, acompanha comigo, eu não quero que isso aqui seja um produto escalar. Para que isso seja um produto escalar, tem que ser primeiro vetor, segundo vetor, cosseno do ângulo formado entre os vetores. Então, o vetor área tem que ser tal que ele faz que ângulo com o vetor velocidade? Θ. Então, a direção do vetor área tem que fazer o vetor área, que eu vou inventar agora, ele tem que fazer um ângulo θ com o vetor velocidade. Mas θ já foi definido previamente. Θ é o ângulo segundo o qual eu projetei. Tudo bem? Vamos tentar. Aqui está o ΔS cosseno θ. Aqui está o ΔS. Certo? Aqui está o θ. De acordo? Aqui está o vetor velocidade. Eu vou usar esse desenho para tentar achar a direção desse possível vetor área. Acompanharam? O possível vetor área tem que fazer que ângulo com o vetor velocidade? Tem que fazer θ. Então eu vou procurar para onde está o θ ali no vetor velocidade. Onde tiver o θ, aí eu falo, putz, então o vetor área tem que estar para cá. Tá vendo que eu estou forçando isso? Então vamos lá. Aqui é θ, aqui é 90. Que ângulo que é esse aqui? Gente, céu, ensino médio. Não é θ também. Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Se aqui é θ, aqui é 90. 90 menos θ.
Isso daqui só pode ser 90 menos θ. Só que esse é igual a esse aqui. Porque são alternos internos, como se fosse o Z do Zorro. Certo? Então, se esse daqui é 90 menos θ, quanto que é esse? 90 menos θ. Opa! 90 menos θ. Então, quer dizer que se eu começar aqui na área e parar na velocidade, quanto que eu andei? 90 menos θ. Se eu andar mais θ, que é o que eu quero, quanto que vai dar o ângulo total? Quanto que é esse? Eu não preciso andar mais θ? Se eu andar mais θ, quanto que dá o ângulo total? Quanto? Fala alto. 90? Nunca, não sei se está certo. Eu tenho 90 menos θ. Se eu andar mais θ, quanto que dá? Dá 90. Então, desenhei um aqui, ó. Esse ângulo aqui faz 90 graus a área. Ele faz 90 graus com a área. Então, peraí, de novo. Se aqui é 90 menos θ, aqui é quanto? Θ. Então, achei onde vai estar o ângulo θ. Só que quem que é o ângulo θ? O ângulo θ tem que ser o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor novo que eu estou criando. É o vetor ΔS. Então, o vetor ΔS, ele tem que ser o quê? Que jeito que tem que ser esse vetor ΔS? O módulo dele é igual à área e ele é perpendicular à superfície. Percebeu que foi por construção que eu cheguei nisso? Então, eu prefiro escrever, ao invés de escrever vetor ΔS, eu prefiro escrevê-lo assim, ó, porque essa ideia de um vetor área me dói. Eu prefiro escrever assim, ó, ele é um versor normal à superfície, e aqui seria o módulo dele. N ΔS. Tudo bem? Acompanhou? E aí eu posso reescrever esse fluxo da seguinte forma. Isso daqui é ρ vezes V. Isso é um campo vetorial. Produto escalar, V com índice I. Produto escalar N ΔS com índice I. Essa é a definição de fluxo. Bom, fluxo através de uma superfície bem pequenininha. Fluxo através da superfície bem pequenininha. Se eu quiser fazer através de todas, eu vou somando. O que vai virar aquilo ali? Vai virar uma integral. Tudo bem? Só que presta atenção, vamos ser mais claro aqui. Eu estou calculando, se eu for calcular o fluxo através de toda a superfície, vai ficar o quê então? Eu vou somar tudo isso. Ok? Vai virar a integral de superfície do produto escalar, o VI escalar N ds. Tudo bem? Só que do lado de cá eu tenho uma coisa que depende do tempo, né? E do lado de lá nada depende do tempo. Então, quer dizer que o lado de cá ele é válido para qualquer intervalo de tempo, né? Certo? O que muda se for tempo grande ou tempo pequeno? Conseguem ver alguma coisa?
Ou aparentemente os dois lados são independentes? Depende da densidade, né? Porque é uma taxa de variação, né? Isso daqui não te dá a quantidade total de massa que saiu, né? Te dá massa por unidade de tempo, né? Tudo bem? Então isso aqui vale para intervalos de tempo muito curtos. Se vale para intervalo de tempo muito curto, para deixar mais bonito, eu posso escrever isso. DMDT. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. O que mudaria se ao invés de eu estar falando de fluxo de água, eu estou falando de corrente de água, já ouviram falar em corrente marítima, né? O que mudaria se ao invés de eu estar falando de fluxo de água, eu estivesse falando em fluxo de carga? Na equação, o que mudaria? O que mudaria na equação? No lugar de massa, teria carga. E aí ficaria o quê? dQdt. O que é dQdt? Corrente. Aposto que vocês já viram em livros. Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica. Por quê? Porque corrente é uma integral do tipo fluxo. E olha o nome, corrente elétrica. Lembra de corrente marítima, lembra de corrente de água. Por isso do nome. Então, a corrente elétrica, aqui sai a mesma coisa. Opa, aqui não tem o índice I. Aqui fica a mesma coisa. dQdt, que é a corrente elétrica, é a integral do tipo fluxo, do vetor densidade, só que é um vetor densidade de cargas, vezes velocidade, escalar NDS. Esse densidade de carga vezes velocidade é o que a gente chama de vetor densidade de correntes. Tudo bem? Lá em magnetismo eu torno a falar dele. Entenderam? Tudo bem? Então, quando eu precisar falar de fluxo, eu vou sempre falar de quem? Do fluxo de um campo vetorial. Como é que se calcula o fluxo do campo vetorial? A integral de superfície do tipo fluxo, que é o produto escalar e escalar NDS. Certo? Tudo tranquilo? Uma coisa? Nada mais? Bem simples, né? Bem simples. Acho que eu já posso apagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parada agora, que eu vou ficar apagando a luz.